Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, eu sou o Maicon Douglas e neste momento irei apresentar o trabalho intitulado Estratégias Inovadoras para o Ensino e a Aprendizagem Química, uma revisão sistemática da literatura na revista Química Nova. Apresentarei esse trabalho em colaboração com a minha colega de mestrado, Janaína Viana Coraça, e sob a orientação da professora Maria Garreto. A professora Maria Garreto é doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente ela é professora permanente do programa de pós-graduação em Dinâmicas Sociais, Conexões Artísticas e Saberes Locais, aqui da nossa Universidade Federal do Maranhão, mais precisamente do Centro de Ciências de São Bernardo. Neste momento passo a palavra para minha colega Janaína, que vai fazer a introdução do nosso trabalho. Os desafios da educação contemporânea. Este trabalho ele parte do desafio presente na educação contemporânea, que é ensinar em uma sociedade cada vez mais conectada e digital. Atualmente, nós vivemos em um contexto em que a informação ela circula de uma forma praticamente instantânea, impulsionada pelos avanços tecnológicos. Os estudantes eles estão inseridos nesse ambiente desde muito cedo. Então, eles chegam à escola com novas formas de aprender, de se comunicar e de acessar conhecimento. E diante dessa realidade, as metodologias tradicionais, centradas apenas na transmissão de conteúdos, muitas vezes já não são suficientes para promover uma aprendizagem significativa. Como podemos observar, nós vivemos em uma sociedade conectada em que o acesso a essas informações acontecem de maneira rápida e contínua. E, ao mesmo tempo, nós temos discentes que estão imersos nesse contexto digital, que estão esperando aulas mais participativas, contextualizadas e também interativas. Nesse sentido, Morin ele destaca que o ensinar e o aprender ele não acontece apenas na sala de aula física, mas em um ambiente híbrido, no qual o mundo presencial e o digital eles acabam se complementando. Então, é fundamental que as práticas pedagógicas acompanhem essas transformações, promovendo experiências de aprendizagem mais ativas e significativas. Além disso, também é importante ressaltar que o ensino de química ele precisa incorporar essas propostas pedagógicas mais dinâmicas, utilizando experimentação, metodologias ativas e recursos digitais, que acaba aproximando o conteúdo da realidade dos estudantes e assim favorecer a participação na construção do conhecimento. Essa necessidade torna-se ainda mais evidente quando observamos os resultados da avaliação internacional, como o PISA, que aponta desafios importantes na aprendizagem de ciência e acaba reforçando a importância de repensarmos as práticas de ensino. E foi justamente a partir deste cenário que desenvolvemos essa pesquisa. Realizamos uma revisão sistemática da literatura com artigos publicados na revista Química Nova, buscando identificar quais estratégias inovadoras têm sido utilizadas no ensino de química e que de que forma elas podem contribuir para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Bem, obrigado, Janaína, pela introdução. E dando prosseguimento, o objetivo desse trabalho é identificar e analisar estratégias inovadoras aplicadas ao ensino de química por meio de uma revisão sistemática da literatura, só que nesse caso aqui é um trabalho mais restrito, utilizando a base de dados do Cielo e com foco em periódicos da revista Química Nova. A Química Nova é uma revista bem relevante aqui no nosso país, e as publicações em química, os pesquisadores sempre procuram estar publicando nesta revista, e consequentemente será um nicho bem interessante para a nossa pesquisa. A pesquisa ela buscou mapear quais as abordagens pedagógicas inovadoras têm sido publicadas e discutidas no cenário acadêmico brasileiro recente. Ela é baseada nesses pilares, que é a revista sistemática na base de dados do Cielo, focada na revista Química Nova e no intervalo de tempo de 2021 a 2025 para essas publicações. A metodologia é, como eu já falei, uma revisão sistemática, base de dados do Cielo. A triagem inicial foi com base em 31 artigos, que foram a partir de análises de títulos e resumos, como as definições normais de uma revisão sistemática.
definição dos critérios descritores foram utilizados para o período de 2021 a 2025 e artigos em língua portuguesa. Foram aplicadas as questões da seleção, a aplicação de exclusão e inclusão. Restaram para a seleção final 5 artigos. A busca foi delimitada na área temática de Química, lá na base de dados do Cielo, utilizando os descritores Ensino e Química e o operador booleano, o AND. No caso, restrito a esse intervalo de tempo de 2021 a 2025, para a gente estar buscando os periódicos com as temáticas mais recentes. Do universo seleção final, aqui nós temos o gráfico que demonstra os artigos que foram analisados de 2021 a 2025 com o quantitativo. Critérios de inclusão foram nesse intervalo de tempo, publicados em língua portuguesa, área temática química e o foco era em estratégias inovadoras. Os critérios de exclusão foram que não se encontravam nesses critérios anteriormente por mim especificados. Aqui a tabela mostra basicamente todo o processo. Busca inicial foram obtidos 31 artigos a partir dos descritores. A primeira exclusão foram 16 excluídos porque não apresentavam foco em estratégias inovadoras. Até poderiam citar em algum momento uma menção, mas o foco não era estratégias inovadoras, então foram excluídos. 10 não atendiam o objetivo da revisão após leitura dos resumos. E restaram apenas 5, pois estavam bem mais alinhados ao objetivo. E foram esses que foram analisados. E os artigos analisados, selecionados, foram os artigos de Silva Neto Leite, que era intitulado Sala de Aula Invertida, o ensino de Química Orgânica, uma metodologia ativa interessante. O artigo de Pinheiro e Soares, que tratava da robótica educacional, um foco na interdisciplinaridade por trabalhar com robótica, com o ensino de química e com a engenharia civil. O trabalho de Magalhães, por trabalhar pela questão da gamificação, uso de jogos e ludicidade, elaboração de método lúdico para o ensino de química, um jogo baseado em células, também foi um artigo bem interessante. Além do trabalho de Leite sobre inteligência artificial, tendo em vista o ChatGPT e a definição de conceitos químicos utilizando essa inteligência artificial. O trabalho também de Cunha, Almondes e Queiroz, pela questão da aprendizagem baseada em casos, que no caso ele tratou dos estudos de casos interrompidos, a produção e aplicação no ensino no ensino superior de Química. Então foram esses os trabalhos que foram selecionados. Quais as estratégias inovadoras que a gente identificou? Os 5 artigos selecionados apresentaram um panorama bem diversificado de abordagens pedagógicas inovadoras aplicadas ao ensino de Química. No caso, a gente observou metodologias ativas, que são metodologias baseadas na autonomia dos alunos, aprendizagem baseada em problemas e projetos, coloca o estudante como centro do processo, a questão da gamificação, pela questão do uso de elementos de jogos para engajar e motivar os alunos, a robótica educacional, que é a integração de kits robóticos para tornar conceitos abstratos concretos, e a questão das ferramentas de IA nessa personalização e análise dos conteúdos e da aprendizagem. Então foram algumas estratégias inovadoras. Também eu destaco aqui sobre essa questão da robótica educacional no trabalho relacionado com o estudo de robótica com o da engenharia civil. A gente destaca aqui o caráter interdisciplinar. O caráter interdisciplinar e o caráter de contextualização é muito importante para todas essas metodologias modernas. E foi muito interessante o trabalho que a gente analisou sobre isso com a questão o ensino de química, robótica e a questão do ensino de engenharia civil. Além das tecnologias, os estudos destacaram a importância da interdisciplinaridade como estratégia de contextualizar os conteúdos de química com outras áreas, que eu acabei de comentar, a questão da interdisciplinaridade. Que aí, no caso, você vai ter uma integração de disciplinas. Isso, vários autores já definem a necessidade dessa integração, como, por exemplo, o Edgar Morin, Ivani Fazenda,
o Hilton Japiaçu aqui no Brasil é um expoente muito importante, então é interessante fazer essa ligação. Os principais resultados vai mostrar a questão da dialogicidade, né, que é a maior interação entre os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, principalmente na questão das metodologias ativas, a participação ativa, a autonomia, a integração tecnológica, por exemplo, no trabalho, que envolve a robótica, o ensino de química e os conhecimentos de engenharia civil, por exemplo, que foi o trabalho mencionado anteriormente. Implicações para a prática docente. O que os resultados apontam? A revisão evidenciou que as abordagens inovadoras favorecem a contextualização dos conteúdos, elas estimulam a participação ativa e ampliam a integração tecnológica, elementos essenciais para a educação química alinhadas às demandas atuais. Como a minha colega Janaína já falou no início, é importante que a escola não se omita desses momentos de inovação tecnológica. A gente vê o caso bem claro das inteligências artificiais que estão em altas, as mídias sociais, as tecnologias de informação e comunicação, e a escola não pode se omitir dessas revoluções que acontecem diariamente. A implantação efetiva dessas abordagens requer formação continuada e suporte institucional aos docentes. Justamente, toda a evolução requer uma adaptação, e essa adaptação acontece através das formações continuadas. Sobre as considerações, a gente vai deixar aqui as nossas considerações, que é os resultados dessa revisão destacam a necessidade de implantação efetiva de abordagens inovadoras para o ensino de química. Como eu acabei de falar, a escola não pode se omitir desse avanço tecnológico, ela tem que estar de mãos dadas com a mudança, bem como o aprofundamento dos debates sobre estratégias identificadas, especialmente aquelas com maior potencial de impacto nos processos de ensino e aprendizagem. E aqui a gente deixa como sugestões ampliar a pesquisa, já que a gente utilizou apenas uma base de dados, que logicamente é uma base de dados bem relevante para a área da química, que é a Química Nova, uma revista de grande relevância, mas também seria interessante ampliar para podermos ter uma visão mais contextualizada de novos métodos, para que esses métodos sejam divulgados e, consequentemente, a gente tenha melhores processo de ensino-aprendizagem, uma vez que quanto mais você amplia os métodos e esses métodos sejam aplicados, você vai ter um ensino e aprendizagem que atendem às mudanças e às temáticas mais atuais. É interessante, então, você, enquanto aluno, pesquisador, futuro docente de química, estar antenado com as novas mudanças, com os novos métodos de ensino, você também ter isso em mente, de que você também vai ter que ir atrás de formular novos métodos e novas maneiras para que o conhecimento esteja sempre em evolução e os procedimentos científicos sempre sendo fortalecidos. Fortalecer a formação, como eu acabei de comentar, e construir redes colaborativas, já que você, junto com os seus pares, com seus colegas, vão estar contribuindo para essa dinâmica de ampliação, divulgação e descobertas de novos métodos científicos. É isso. Aqui estão as nossas referências. E no mais, agradeço e deixo aqui o meu muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.